Estamos de volta no nosso quadro Diante da Palavra e eu quero compartilhar com você um pouquinho do valor e da importância que tem nós olharmos para quem está do nosso lado, nós servirmos as pessoas que estão ao nosso lado, nós nos importarmos com o outro. Muitas vezes nós estamos totalmente ligados, envolvidos, voltados para os nossos dilemas, para os nossos problemas, para as nossas confusões, para as nossas inquietações. E a gente deixa e se esquece de olhar à nossa volta, pedindo e perguntando e cobrando de Deus que faça alguma coisa por nós. Mas uma coisa que nós precisamos aprender, que eu preciso aprender também, é que quando nós olhamos para as pessoas, quando nós servimos as pessoas, quando nós nos importamos com o outro, eu estou encurtando esse caminho que me leva para o Senhor. Eu estou servindo a outras pessoas e isso agrada ao coração de Deus. Porque a Bíblia fala, eu quero ler para você um texto que está em Atos 20:35 que diz assim: em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembrem das palavras do Senhor Jesus, é mais feliz quem dá do que quem recebe. Em outras palavras, Jesus dizendo, é melhor dar do que receber. Nós temos vivido um tempo, uma época, uma geração de pessoas completamente egoístas, voltadas para a sua vida, voltadas para a sua realidade, voltadas para as suas necessidades, voltadas para aquilo que lhes falta. E cada um se centra no seu mundo e cada um dirige a si próprio e ninguém mais olha para o lado. Jesus também disse que o amor esfriaria no final dos tempos, que as pessoas seriam voltadas para si mesmas, egoístas, mesquinhas, e isso está se cumprindo, isso tem se cumprido. Hoje a gente vê uma família completamente destruída porque ninguém se fala, porque ninguém conversa, porque ninguém divide o fardo, porque ninguém abre o coração, porque ninguém pede mais ajuda. Nós vemos hoje pais que matam filhos, filhos que matam pais, e nós precisamos atentar e voltar para essa verdade de olhar para o Evangelho e saber que Evangelho não é ir para a igreja dia de domingo, não é estar nos cultos dominicais ou nos cultos de oração ou nos cultos onde eu escuto ou eu quero escutar aquilo que faz bem para mim. Evangelho é amar ao Senhor e estar no caminho junto com outras pessoas que amam ao Senhor também. É servir outros irmãos, é estar disponível para outras pessoas, até mesmo quando a gente dá aquilo que nem tem para dar. Engraçado isso, quando muitas vezes nós estamos precisando que alguém cuide de nós, quando nós estamos abatidos, chorando, sofrendo, e aí a gente diz, Senhor, eu preciso que alguém me socorra, Deus, manda alguém, Senhor, usa alguém para falar comigo, Deus, muda essa situação. E aí Deus traz uma pessoa ou traz um vizinho e diz, olha, vai lá, leva a minha paz. E aí a gente pensa, como levar a tua paz, Senhor, se dentro da minha casa está tendo briga? Aí Deus fala muitas vezes, leve a minha alegria. Como levar a alegria se eu estou triste? Eu não posso fazer isso por ninguém. Eu estou precisando ser cuidado. Eu estou precisando ser olhado. E aí o Senhor nos diz, realmente você não tem essa paz. Realmente você não tem essa alegria. Mas o meu Espírito dentro de você tem. E quando você for e der e levar e passar e oferecer a minha paz, você volta com ela. Quando você de fato oferecer a minha alegria, você volta com ela para casa. Porque servir ao Senhor e servir ao outro, ao seu próximo, e esse próximo não está do lado de fora, muitas vezes está dentro da nossa casa, não é um exercício que eu faço quando eu estou bem, quando eu estou afim, quando eu estou com saúde, quando eu estou disponível. Porque quando eu tenho Jesus dentro de mim e o amor dele dentro de mim, eu levo aquilo que ele me pede para levar. Eu levo as boas novas, eu levo esse evangelho de paz e as pessoas bebem dele independente de como eu estou. E quando eu volto para a minha realidade, eu volto renovado, revigorado, refeito, porque dando é que se recebe. Ofertando, no reino de Deus é assim, você oferta e você recebe também. Você oferece e isso se multiplica. Nós precisamos aprender o que é evangelho de verdade. Tem muita gente querendo usar Deus para satisfazer a sua vontade. Quando Jesus também diz de uma forma linda no capítulo de Mateus 20, 25, 26 e 28, ele diz assim: Jesus chamou-os a si e disse: sabeis que os governadores dos gentios dominam os seus vassalos, e sobre eles os grandes exercem a autoridade. Não é assim entre vós.
Porque quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. É assim que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É Jesus dizendo, olha, faça o que eu fiz. Porque o mundo, ele se promove. As pessoas no mundo, elas se promovem. Elas são egoístas, elas são avarentas, elas são mesquinhas, elas são medíocres. Elas são completamente voltadas para si mesmo, para o seu umbigo, para o seu universo. Elas querem ser as primeiras, elas querem a posição de destaque, elas querem ser honradas, exaltadas, aplaudidas. E Jesus está dizendo, no reino de Deus não vai funcionar assim. No reino de Deus, aquele que quer ser o maior, seja esse que vos sirva. No reino de Deus, quanto mais parecidos com Cristo, mais servos. Quanto mais perto de Jesus, mais doadores. Mais a gente se oferta, mais a gente se doa. Mais a gente percebe que nesse caminho, eu me lembro de Salmo 126 que diz: aquele que sai chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Não é diferente antes e não é diferente agora. Muitas vezes nessa nossa carreira cristã, precisamos aprender a ser servos, a nos doar, a semear. E essa semeadura, e essa vida, e esse caminhar com Deus, muitas vezes é um caminhar solitário, sozinho. Um caminhar com a ausência de algumas coisas. Um caminhar que muitas vezes nos faz chorar porque andamos na contramão. Não podemos mais olhar egoisticamente para o nosso umbigo, mas a gente anda vivendo esse evangelho de doação, de entrega. E aquele que sai chorando enquanto semeia voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Porque tudo que a pessoa semear, ela também colherá, está escrito. Então não é um caminho ingrato, não é um caminho mentiroso, não é um caminho infeliz. É um caminho de doação, é um caminho de entrega, é um caminho de humilhação. Porque o próprio Jesus, está escrito em Filipenses, que ele, humilhando-se, tomou a forma de servo, se esvaziou. Não teve pretensão de ser igual a Deus. E foi obediente até a morte e morte de cruz. Para quê? Para que fôssemos salvos por Ele. Para que fôssemos alcançados pelo seu amor. E para que também seguíssemos o seu exemplo. Esse evangelho que muitos têm vivido. Um evangelho que vai para a igreja para buscar algo para si. Que vai para a igreja para Deus mover céus e terra, anjos a seu favor. É um evangelho mentiroso. É um evangelho que não tem nada a ver com aquilo que Jesus nos ensinou. Porque Jesus continua dizendo, aquele que quiser ser o maior entre vós, seja esse que vos sirva. Aquele que quiser ter o primeiro lugar, ocupe o lugar do último. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele estava fazendo naquele gesto o serviço do serviçal mais inferior, mais insignificante aos olhos humanos. O serviço mais ridicularizado, o serviço mais difícil de fazer. Se humilhar, se abaixar para lavar o pé de alguém. Que humilhante, né? E aí Jesus disse, olha, como eu estou fazendo, façam vocês também. Precisamos voltar para a essência desse evangelho. Cristãos, homens e mulheres que amam ao Senhor, que querem cumprir a sua vontade. João está escrito também, se alguém me serve, siga-me, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Se alguém de fato quer andar comigo, precisa me servir. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Esse é o evangelho verdadeiro. Esse é o evangelho de Jesus para mim e para você. Um evangelho que deixa de olhar para si, para olhar para o outro, para ofertar, para se doar, para se entregar, para estar inteiro na vida de alguém, para fazer algo verdadeiro, significativo na vida de alguém. E quando a gente faz isso, nós voltamos alimentados, renovados, presenteados pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Por mais ninguém, pelo próprio Deus. Precisamos experimentar esse caminho. É um caminho glorioso. É um caminho maravilhoso. É um caminho que nos aproxima de Deus. Porque quando eu tiro os olhos de mim e coloco no outro, eu então recebo de Deus o olhar que eu preciso. E Ele cuida de mim em todas as minhas necessidades. É por isso que Jesus também disse lá em Mateus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isso é reino de Deus. Isso é estabelecer a justiça dele, se importar com o próximo. E aí Jesus conclui, e todas as demais coisas, a que você precisa, a que você espera, a que você está pedindo, te será acrescentado.
Ele não mudou. A palavra dele continua a mesma. E ele continua sendo fiel à sua palavra. Experimente tirar os olhos da sua dor, colocar os olhos na dor de alguém, e você será abençoado por Deus. Seja instrumento desse amor, seja canal dessa vida, seja ofertante do melhor de Deus, do evangelho de paz, de graça, de cura e salvação. E o Senhor honrará você, e o Senhor visitará a sua alma, a sua casa e mudará a sua história. Vamos buscar esse caminho, em nome de Jesus. Assim como eu conheço a ti, o chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco Resgate. Senhor Jesus, queremos de fato viver para a Tua glória. Queremos de fato, Senhor, brilhar para a Tua glória. E nós sabemos, Deus, que isso implica em servirmos ao próximo,
em olharmos para quem está do nosso lado, em partirmos em direção a alguém, em deixarmos um pouco as nossas necessidades, dilemas, problemas, as nossas questões, para olharmos para alguém que sofre muito mais do que nós, que precisa da nossa ajuda, que clama por socorro. Precisamos imitar ao Senhor, precisamos fazer igual quando o Senhor se humilhou, como forma de servo, servindo, se doando, se emprestando, se ofertando em favor do outro. Nos ensina, Deus, é esse o caminho do Evangelho, é esse o caminho da Tua Palavra. E nós não queremos viver um evangelho falso, queremos viver um evangelho genuíno. E evangelho genuíno não é ter a ilusão de que o Senhor envia alguns para a África, para a Indonésia, para o Paquistão. Na verdade, o Senhor quer nos enviar para alguém que esteja dentro da nossa casa muitas vezes. Nos enviar muitas vezes para o nosso vizinho. Nos enviar muitas vezes para quem mora do outro lado da rua. Nos enviar para alguém que está no nosso trabalho, que sejamos servos de alguém que estuda conosco. Precisamos aprender esse caminho de servir ao outro, de honrar ao outro, de olhar para o outro, de se doar para o outro, porque nesse caminho de semearmos na vida de alguém, voltaremos com júbilo, trazendo essa colheita, trazendo de volta aquilo que o Senhor nos pediu para fazer. Nos ajuda, Senhor, nos ensina. Queremos ser parecidos com o Senhor, queremos trilhar o Teu caminho, seguir os Teus passos e obedecer a Tua voz. Nos ajuda a sermos servos. Se queremos ser os primeiros, sejamos aquele que sirva a todos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Você ouviu na Nova Cristã Resgate com Márcia Sleimer.